Vamos agora começar a discussão sobre o método integral, tal qual aplicado às equações de camada limite, e mais especificamente nessa aula vamos falar sobre a equação de von Karman, que justamente advém da aplicação do método integral nos princípios de conservação da massa e da quantidade de movimento linear. A principal motivação para a proposição do método integral é justamente aquele foco, aquela ênfase que se tem na mecânica dos fluidos e na transferência de calor por convecção, na interação de um fluido com uma parede sólida. Isso gera uma demanda que se conheça detalhes apenas do que acontece na adjacência imediata da parede sólida, pouco importando, na maioria das vezes, o valor da componente na direção horizontal do vetor velocidade, neste ponto marcado em roxo na figura da direita do slide. Mais frequentemente, se quer saber apenas o valor do gradiente dessa mesma componente do vetor velocidade, justamente na parede, aqui em y igual a zero. Portanto, ao não se necessitar de tantos detalhes, é possível que se tome uma equação global, uma equação integral, tal qual veremos mais à frente, na direção y, na direção vertical, enquanto se mantém a forma diferencial na direção tangente à parede sólida. Dessa forma, simplificando bastante a solução dos princípios de conservação, que na forma diferencial mais geral, frequentemente são difíceis de resolver, ainda que bem mais fáceis do que as equações de Navier-Stokes da qual eles derivam. Aqui repetimos esses princípios de conservação que mencionamos, começando pelo princípio de conservação da massa, que é igualzinho àquele aplicado a um escoamento bidimensional, mesmo fora de uma camada limite. E também reapresentamos aqui o princípio de conservação da quantidade de movimento linear, este sim já aplicado os princípios que nós vimos anteriormente da camada limite hidrodinâmica, camada limite mecânica, tal qual é mostrado aqui. No entanto, essas formas diferenciais não são suficientes para resolver essas equações para as duas componentes do vetor velocidade, U e V. Para tanto, é necessário que se proponha condições de contorno adequadas. Essas condições de contorno, que serão importantes a partir de agora, podem ser divididas em dois grupos principais. O primeiro é na parede, ou seja, em y igual a zero. Para esse caso, nós vamos adotar aqui, como já havíamos falado anteriormente, a condição de não deslizamento. Portanto, a componente na direção horizontal do vetor velocidade é considerada nula na parede, é considerado que aquela camada de fluido imediatamente adjacente à parede sólida adere perfeitamente à parede. Portanto, o Uzinho é igual a zero. Também nesse caso aqui iremos considerar uma parede impermeável, ou seja, nenhum fluido entra nem sai da parede e, portanto, a componente vertical do vetor velocidade, o Vzinho, também será zero na parede. Por sua vez, à medida que o y, ou seja, à medida que se distancia da parede ao máximo, ou seja, com y tendendo ao infinito, nós vamos ter que a componente horizontal do vetor velocidade, a componente tangente à parede sólida, vai assumir o seu valor fora da camada limite, na borda da camada limite, o infinito. Portanto, com y tendendo ao infinito, nós vamos ter que o Uzinho também tenderá a ser o infinito. Começando pelo princípio de conservação da massa, nós aplicamos uma integral ao longo de y, ao longo da direção vertical, da direção perpendicular à parede sólida, de 0 até eta, onde eta é uma distância da parede sólida que nós vamos considerar como sendo maior do que a espessura da camada limite, maior do que delta, portanto.
Aplicando então essa integral no princípio de conservação da massa na forma diferencial, nós obtemos que a integral de 0 a eta de du dx ao longo de y, somado com a integral de 0 a eta de dv dy, integrada ao longo de y, tem que ser igual a zero. Como nenhum dos dois limites de integração aqui depende de x, podemos tirar essa derivada da integral e ficamos com d dx da integral de 0 a eta de u dy. Por sua vez, no segundo termo, na segunda integral, podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo e vamos descobrir que essa integral nada mais é do que a diferença entre v avaliado em eta e v avaliado na parede em y igual a zero. Tudo isso tem que somar dando zero. Pela condição de impermeabilidade na parede, nós temos que essa componente vertical, essa componente perpendicular à parede sólida, terá que ser zero na parede. Portanto, esse último termo do lado esquerdo da equação é nulo. Rearranjando, então, descobrimos que V avaliado em eta tem que ser igual a menos d dx da integral de 0 a eta de u dy. Vamos guardar essa expressão e vamos passar agora brevemente para o princípio de conservação da quantidade de movimento linear. Nós vamos somar naquela expressão que havíamos apresentado na tela anterior, somar u vezes a derivada de u dx somado com a derivada de v em relação a y. Vamos somar esse termo do lado esquerdo. O que podemos fazer ao reconhecer que esse termo entre parênteses nada mais é do que o princípio de conservação da massa e, portanto, é nulo. Então, não modificaremos a equação fazendo essa adição. Ficamos, então, dessa forma, ao adicionar esse termo do lado esquerdo com u du dx, somado com u du dx, esse u du dx vindo daqui do primeiro termo desse termo adicional, somado com u dv dy, somado com v du dy. Isso tem que ser igual a u infinito, du infinito dx, somado com ni, a viscosidade cinemática, vezes a derivada segunda de u em relação a y. Vocês podem reconhecer esses dois termos aqui, sendo o primeiro, vocês podem reconhecer como du vezes u ou du ao quadrado em relação a x, enquanto esses outros dois termos vocês podem reconhecer como a derivada ao longo de y de u vezes v. Portanto, podemos escrever de maneira equivalente o princípio de conservação da quantidade de movimento linear como a derivada em relação a x de u ao quadrado, ou u vezes u, somado com a derivada em relação a y de u vezes v, que tem que ser igual a u infinito vezes du infinito dx, somado com a viscosidade cinemática vezes a derivada segunda de u em relação a y. Aplicando então a integral ao longo da direção perpendicular à parede, ao longo da direção y, de 0 a eta, ao princípio de conservação da quantidade de movimento linear que acabamos de ver, nós temos que a integral de 0 a eta da derivada de u ao quadrado em relação a x dy, somado com a integral de 0 a eta da derivada de u vezes v
em relação a y dy tem que ser igual a 1 infinito du infinito dx vezes a integral de 0 a eta dy, em que usamos o fato de que o infinito independe de y, né? Independe da direção vertical, depende apenas da direção horizontal, da direção tangente à parede sólida, e que também vamos manter essa integral dessa forma, apesar de podermos avaliar ela como sendo o próprio eta, vamos deixar dessa forma porque vai ser mais conveniente mais à frente, somado com um termo viscoso, que é a integral de 0 a eta de ni vezes a derivada segunda de u em relação a y dy. Muito bem, esse primeiro termo aqui nós novamente não vamos ter os limites de integração variando com x, portanto essa derivada pode sair da integral e nós ficamos com d dx da integral de 0 a eta de u ao quadrado dy, somado com essa segunda integral aqui, pode ser avaliada utilizando o teorema fundamental do cálculo, para nos dizer que ela é equivalente à diferença entre o produto de u por v, de u vezes v, né? Avaliado em y igual a eta, e u vezes v avaliado em y igual a zero, avaliado na parede. O que tem que ser igual a 1 infinito, d1 infinito dx, vezes a integral de 0 a eta dy, somado com, se nós reconhecermos que a viscosidade cinemática é constante ao longo de y, ela pode sair da integral, nós podemos então avaliar essa integral novamente utilizando o teorema fundamental do cálculo, que resulta em a diferença entre o ni du dy avaliado em y igual a eta e o mesmo termo ni du dy, só que avaliado na parede, avaliado em y igual a zero. Muito bem, desses termos aqui, esse último termo do lado esquerdo da equação, pela condição de contorno de não deslizamento, nós temos que ele é zero. Esse segundo termo do lado esquerdo aqui, nós podemos avaliá-lo ao reconhecer que em y igual a eta nós já estamos fora da camada limite e, portanto, o u, a componente na direção horizontal do vetor velocidade, é o infinito. Portanto, nós podemos escrever esse termo como sendo o infinito vezes o v avaliado em y igual a eta. E também reconhecendo que, como também estamos fora da camada limite, o u vai ser o infinito, que não varia com y. Portanto, esse termo aqui, o primeiro termo viscoso, será nulo também. Além disso, usando a definição que já vimos anteriormente do coeficiente de atrito, que é definido como CF, né, esse coeficiente de atrito, que é μ vezes du dy, avaliados na parede, dividido por meio de ρ1 infinito ao quadrado, o que pode ser reescrito de maneira equivalente como ni vezes a derivada de u em relação a y, avaliado na parede, que vai ser igual, de acordo com essa relação, ao coeficiente de atrito dividido por 2 vezes 1 infinito ao quadrado. Substituindo então essa relação em todas aquelas conclusões que havíamos tirado, junto com aquela expressão que obtivemos para o v em y igual a eta a partir do princípio de conservação da massa, nós obtemos a forma integral do princípio de conservação da quantidade de movimento linear para a camada limite da seguinte forma: d dx da integral de 0 a eta de u ao quadrado dy menos o infinito d dx da integral de 0 a eta de u dy
vai ter que ser igual a 1 infinito du infinito dx vezes a integral de 0 a eta dy menos esse termo aqui em relação, esse termo aqui avaliado de acordo com o coeficiente de atrito, ou seja, Cf sobre 2, o infinito ao quadrado. Multiplicando então essa expressão obtida por menos 1 dos dois lados, nós obtemos que o infinito d dx da integral de 0 a eta de u dy menos d dx da integral de 0 a eta de u ao quadrado dy somado com o infinito du infinito dx vezes a integral de 0 a eta dy, em que nós trocamos de lado esse termo daqui, após aplicar a multiplicação por menos 1, vai ter que ser igual ao coeficiente de atrito dividido por 2 multiplicado por 1 infinito ao quadrado. Vamos agora retrabalhar esses dois termos mais à esquerda da equação, começando pelo primeiro termo, ou seja, começando por o infinito vezes d dx da integral de 0 a eta de u dy, o que pode ser reescrito de maneira equivalente como 1 infinito d dx de 1 infinito vezes a integral de 0 a eta de uzinho sobre 1 infinito dy. Aplicando então a regra do produto de derivadas, nós podemos reescrever esse termo de maneira equivalente como 1 infinito ao quadrado d dx da integral de 0 a eta de uzinho sobre 1 infinito dy somado com o infinito du infinito dx vezes a integral de 0 a eta de uzinho sobre 1 infinito dy. Passando então para o segundo termo, ou seja, passando para d dx da integral de 0 a eta de u ao quadrado dy, nós podemos reescrever de maneira equivalente esse termo como d dx de 1 infinito ao quadrado vezes a integral de 0 a eta de uzinho ao quadrado sobre o infinito ao quadrado dy. Aplicando então a regra do produto, nós podemos reescrever esse termo de maneira equivalente como u infinito ao quadrado vezes d dx da integral de 0 a eta de uzinho ao quadrado sobre o infinito ao quadrado dy somado com 2u infinito du infinito dx vezes a integral de 0 a eta de uzinho ao quadrado sobre o infinito ao quadrado dy. Muito bem, então substituindo essas expressões naquela equação integral que havíamos obtido anteriormente, nós obtemos que, começando pelo primeiro termo, que vai ser obtido pela diferença entre esse termo aqui e esse termo aqui, o que vai resultar em o infinito ao quadrado vezes d dx da integral de 0 a eta de uzinho sobre o infinito vezes 1 menos uzinho sobre o infinito dy somado com, agora reunindo todos os termos que tem como fator 1 infinito du infinito dx, tanto esse termo aqui em azul, quanto o termo em verde, quanto o termo que já estava na equação integral, nós poderemos escrever de maneira equivalente
como U infinito, du infinito, dx. Tudo isso vezes a integral de 0 a eta de 1 menos uzinho sobre o infinito, dy, somado com 2 vezes a integral de 0 a eta de uzinho sobre o infinito, vezes 1 menos uzinho sobre o infinito, dy, fecha então a chave, igual a Cf sobre 2, o infinito ao quadrado. Fazendo então, para tirar a arbitrariedade que o eta introduz, fazendo o eta tender a infinito, nós podemos escrever essa equação integral da seguinte forma: o infinito ao quadrado ddx da integral de 0 até o infinito de u sobre o infinito, 1 menos u sobre o infinito, dy, somado com o infinito, du infinito dx, vezes integral de 0 a eta, de 0 até o infinito, de 1 menos u sobre o infinito, dy, somado com 2 vezes a integral de 0 até o infinito, de u sobre o infinito, vezes 1 menos u sobre o infinito, dy, fecha a chave, isso vai ter que ser igual a Cf sobre 2 vezes u infinito ao quadrado. Repetindo aqui aquela equação integral que acabamos de obter para a camada limite, com uma diferença de que dividimos cada um dos termos por u infinito ao quadrado, obtendo essa expressão mostrada na parte superior da tela. Agora vamos lançar mão de duas definições de duas espessuras diferentes. A primeira delas é a espessura de deslocamento, que tem essa notação delta asterisco ou delta estrela, que é igual à integral de 0 ao infinito de 1 menos uzinho sobre o infinito dy. Por sua vez, a espessura de momento, cuja notação que iremos utilizar é esse θ, é igual à integral de 0 ao infinito de uzinho sobre o infinito vezes 1 menos uzinho sobre o infinito dy. Utilizando então essas definições de espessuras na equação integral que havíamos obtido anteriormente, nós podemos escrevê-la de maneira bem mais compacta, da seguinte forma: como d dx, reconheça que essa primeira integral aqui nada mais é do que a espessura de momento, então é d dx de θ ou dθ dx, somado com 1 sobre o infinito, du infinito dx, vezes. Essa primeira integral aqui podemos reconhecer como a espessura de deslocamento, delta asterisco, enquanto a segunda integral nós podemos reconhecer como a espessura de momento, ou seja, mais 2θ. Tudo isso tem que ser igual ao coeficiente de atrito dividido por 2. Definindo então o h, que é um fator de forma, como a razão entre o delta asterisco, a espessura de deslocamento, e a espessura de momento, θ, nós podemos escrever essa equação de uma maneira ainda mais conveniente, como dθ dx somado com 1 sobre o infinito, du infinito dx, vezes h mais 2 vezes θ, que é igual ao coeficiente de atrito Cf dividido por 2. Essa equação aqui é a equação que mencionamos no início,
é a equação de von Karman. Repare que até aqui não há qualquer aproximação introduzida naquelas equações da camada limite. Ou seja, se aquelas equações da camada limite forem válidas, essa equação também será válida. No entanto, por ser uma equação diferencial ordinária, ela tem a tendência a ser muito mais fácil de ser resolvida do que aquela equação diferencial parcial da camada limite que nós vimos lá, aquela equação do princípio de conservação da quantidade de movimento linear e também a equação do princípio de conservação da massa. No entanto, nós temos aqui duas incógnitas para ser resolvidas, na realidade três, né? Nós temos o coeficiente de atrito, o fator de forma e o próprio θ, a espessura de momento. Portanto, é necessário, para que seja possível resolver essa equação diferencial ordinária, é necessário tipicamente que se escreva o coeficiente de atrito como uma função de θ, como uma função da espessura de momento, e também o fator de forma como uma função da espessura de momento. Você pode fazer essa correlação de maneira semi-empírica, empírica ou totalmente teórica. Outra possibilidade é escrever o θ como uma função de uma terceira variável, na realidade uma quarta variável, delta, que pode ser o delta, a espessura da camada limite, e de maneira semelhante escrever também o coeficiente de atrito como uma função do delta, por exemplo. E também o fator de forma, né? Como uma função do delta. Dessa forma, se torna possível resolver essa equação diferencial ordinária, seja para o delta ou para o θ. Mais à frente, iremos utilizar essa segunda estratégia aqui, como nós vamos ver daqui a pouco. Vamos agora oferecer uma interpretação física para as espessuras que acabamos de definir. Para tanto, considere a situação física mostrada na figura da direita da tela, em que um escoamento inicialmente uniforme incide sobre uma parede sólida. As camadas mais adjacentes à parede sólida são então desaceleradas pela ação da parede e uma parte do fluido é deslocada na direção vertical, também por ação da parede. Vamos começar pela interpretação da espessura de deslocamento, delta estrela. O infinito vezes o delta estrela vezes o delta asterisco é igual à integral de 0 a infinito de 1 infinito dy, menos a integral de 0 a infinito de uzinho dy. Essa primeira integral nós podemos interpretar como sendo uma vazão por unidade de largura, uma vazão incidente, uma vazão do escoamento incidente. Por sua vez, essa segunda integral pode ser interpretada também como uma vazão por unidade de largura, mas dessa vez a vazão de saída. Portanto, como o infinito vezes a espessura de deslocamento é igual a essa diferença entre a vazão incidente e a vazão de saída, nós temos que o infinito vezes delta estrela vezes a espessura de deslocamento nada mais é do que a vazão de fluido deslocado. E está aí justamente o porquê do nome de espessura de deslocamento. É a vazão desse fluido deslocado na direção vertical. Por sua vez, a espessura de momento, θ, multiplicada por 1 infinito ao quadrado, pode ser escrita como a integral de 0 a infinito de 1 infinito ao quadrado dy, menos a integral de 0 ao infinito de uzinho ao quadrado dy, menos o infinito vezes a integral de 0 a infinito de u infinito menos uzinho dy. Essa primeira integral aqui
pode ser interpretada como a quantidade de movimento por unidade de massa por unidade de largura incidente. Já essa segunda integral também é essa quantidade de movimento, só que na saída. Já esse produto do infinito pela integral de 0 ao infinito, de 1 infinito menos uzinho dy, pode ser interpretada, se nós reconhecermos essa integral aqui, como sendo o próprio infinito delta estrela, ou a vazão de fluido deslocado. Portanto, esse último termo, esse terceiro termo, é a quantidade de movimento do fluido deslocado. Portanto, nós temos que o produto de 1 infinito ao quadrado vezes θ é um balanço entre a quantidade de movimento incidente, a saída, junto com esse perfil azul de velocidade, e também outra saída com o fluido que foi deslocado na vertical. Portanto, esse balanço aqui, ou seja, 1 infinito ao quadrado vezes θ, nada mais é do que o momentum perdido, a quantidade de movimento perdida pelo fluido ao interagir com a parede, que foi entregue justamente à parede sólida na forma de força de arrasto.